Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo essa noite. Antes de mais nada, vai deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal GDA Guerreiros Aliança, comentando, curtindo e compartilhando essa live para que mais pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus. Eu já quero agradecer você que tem nos ajudado e tem novidade vindo por aí. Mas você que pode continuar nos abençoando, do ladinho da tela está o QR Code, na descrição do vídeo Pix, para você fazer a tua contribuição. A tua contribuição é muito importante. Como eu falei, tem novidade e logo você vai ver aquilo que Deus está fazendo através daquilo que você tem abençoado a obra do Senhor. E hoje a palavra está lá em Mateus capítulo 14, verso 30. E o tema da palavra de hoje é sinalizador. Repete comigo, sinalizador. A palavra do Senhor diz assim: todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Diz: Senhor, salva-me. Mais uma vez: Senhor, salva-me. Outra vez: Senhor, salva-me. É para você repetir que você está em casa, hein? Vou esperar você repetir aí. Falou? Olha, não pode mentir, hein? Senhor, salva-me. Essa é uma passagem bastante pregada, que nós conhecemos quando Pedro afunda, ao caminhar em direção ao Mestre. Mas hoje eu não quero falar de Pedro caminhando sobre as águas, não quero falar da atmosfera, diferente quando ele chegou perto de Jesus, não quero falar de Jesus em si, no sentido dele ter chamado Pedro. Eu quero falar desse momento específico, que ele disse: Senhor, salva-me. Talvez muitos de nós pensamos como que Pedro andou sobre as águas, e ainda mais, a questão não é como Pedro chegou até Jesus, a questão é como Pedro voltou até o barco. Então são N questões de nós pensarmos, desde o momento que eles pegaram o barco, na madrugada, Jesus aparece, eles acham que é um fantasma, aí Jesus grita, fala: não, sou eu. Aí Pedro falou: se é tu mesmo, então manda que eu vá até aí. Ele foi, e aí o vento forte e tal, ele começa a afundar. Mas tem uma característica aqui, que Deus veio ministrar no meu e no seu coração hoje, que é justamente essa palavra que Pedro fala para Jesus: Senhor, salva-me. E por que o tema da palavra de hoje, sinalizador? Você sabe o que é um sinalizador? Um sinalizador muitas vezes é usado para resgate, seja no mato, seja no mar. É aquele objeto que sai um calor e uma luz intensa lá no céu e dá para você ver que aquele sinal é uma pessoa pedindo socorro. Ou seja, é um sinalizador. Então o sinalizador, como a pessoa às vezes está a quilômetros de distância de pedir ajuda, ela não consegue ter voz para gritar lá. Então ela precisa do quê? De algo que sinaliza. E foi nesse momento que Pedro sinalizou para o mestre que ele não conseguia mais caminhar do jeito que o mestre esperava que ele caminhasse. E eu posso te dizer uma coisa: o sinalizador não pode estar na nossa mão. O sinalizador tem que estar no nosso coração. Como assim? Se nós entendermos hoje o que a palavra veio nos ensinar, o que Deus quer nos ensinar através da sua palavra, nós vamos compreender que a sinalização para Deus é o ponto crucial para a mudança de chave na nossa vida. Porque muitas vezes nós precisamos de ajuda, precisamos de socorro, precisamos de auxílio, precisamos de um aconselhamento, precisamos de um apoio, e simplesmente porque nós estamos do lado de Jesus, andando com o Mestre, ouvindo a sua palavra, às vezes a gente não pede ajuda, por orgulho. A gente não pede ajuda porque a gente acha que não vai ter resposta, ter resultado. Ou ainda a gente fala assim: Deus sabe o que está no meu coração, eu não preciso falar.
Só que se Pedro não abrisse a boca e falasse, ele tinha afundado. Sendo que Jesus sabia o que ele precisava, era evidente. Tinha uma pessoa afundando na frente dele. É evidente que eu preciso salvar. Mas Jesus não o salvou porque viu Pedro afundando. Jesus salvou porque Pedro declarou a sua necessidade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Enquanto eu não declarar a minha necessidade, não tem como Deus fazer aquilo que compete a mim fazer. Por isso que todas as vezes que nós estamos diante da presença de Deus, eu tenho que abrir os meus lábios e adorar a Deus. E tudo que o inimigo quer é que a gente não adore. E talvez, às vezes você vem na igreja, ou você está ali diante da presença de Deus, você não consegue adorar. Você não consegue abrir a boca e dar um glória. Você não consegue abrir a boca e cantar junto. Você não consegue abrir a boca e orar junto. Simplesmente você fica apático diante da presença de Deus. E você fala assim, não, mas eu não estou apático, eu estou fervoroso com Deus. Como que uma pessoa se mostra apaixonada? Quando ela demonstra através das suas atitudes. E a gente corre um risco também quando nós achamos que estamos nos movimentando com Deus. Porque Pedro foi em direção ao mestre. Ouviu a voz dele. Caminhou para ele. Obedeceu a sua voz. E no momento que ele está afundando, ele não está parado, ele está em movimento. Então talvez eu fale assim, não, mas eu não estou parado, eu estou em movimento. Mas é um movimento que está te levando para o fundo. E não para o fundo de profundidade e relacionamento com Ele, mas o fundo aonde você e eu mesmo estamos nos perdendo nas nossas próprias convicções e achismo por não querer pedir ajuda. Uma palavra de Pedro não salvou só a vida dele, salvou o entendimento de todo mundo que estava no barco. Nós precisamos entender que a nossa humilhação, rendição e perdão diante do Senhor e dos irmãos faz com que uma multidão também seja perdoado. Mas como nós estamos nos comportando diante da presença dEle? Como nós podemos esperar que Deus faça uma mudança em nós, ao virmos para um culto, para uma reunião? Como nós esperamos que Deus faça essa transformação se eu não gritar para Ele, salva-me? Eu preciso gritar. Mas por que eu não consigo gritar? Eu vou te falar algo forte hoje. Eu vou te falar com amor. Eu gostaria que você recebesse isso com carinho. Enquanto não dói, a gente não grita. Eu vou repetir. Enquanto não dói, a gente não grita. Ah, mas está doendo e eu não estou gritando? Eu não estou profetizando isso. Mas às vezes é necessário que a dor chegue a um ponto para que você grite. Às vezes o processo precisa chegar a um nível que você não aguenta mais e grite. Por quê? Porque ele precisa ouvir a sua voz. Se todas as vezes que eu estou diante da presença dele eu não consigo adorar como ele merece, então vai ser necessário muitas vezes eu passar por dor, até eu aprender a gritar, para depois eu aprender a adorar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que não é uma palavra legal essa, mas é uma verdade. Eu vou te provar isso na palavra, não são minhas palavras. Às vezes o teu propósito está ligado diretamente ao grito que você dá. Porque todas as vezes que Israel ganhava uma batalha ou ia para a guerra, se gritava. Porque o muro de Jericó caiu assim, gritando. Miriam, depois que atravessou o Mar Vermelho, gritou e começou a cantar e dançar.
Em Mateus 27, 50, então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz. Exclamar já é em alta voz. Mas aqui, Mateus foi enfático em dizer exclamar em alta voz, porque foi um grito. E entregou o seu espírito. Espera aí, a gente grita quando tem jogo de futebol, a gente grita quando recebe um milagre, a gente grita no aniversário, a gente grita com os nossos filhos, mas na presença de Deus a gente fica quieto. Aí chega diante da presença de Deus, fica mudo. Como Deus pode me salvar se eu não grito? O que vai ter que acontecer? O nível de dor vai ter que aumentar para eu gritar, ajuda. Não é porque Deus é mau, é porque Deus quer tratar o meu orgulho. Ele quer me socorrer. Deus deseja te socorrer. Fala, Deus deseja me socorrer. Mas Ele precisa ouvir a tua voz. Talvez o seu grito está indo para lugares errados. Talvez o nosso grito está indo para lugares aonde não tem a resposta. Talvez a gente está gritando com o nosso cônjuge, a gente está gritando com os nossos filhos, com o vizinho, com o irmão da igreja. Como se a culpa tivesse em alguém. Mas diante da presença nós não estamos gritando. Para que gritar? Deus não é surdo. Deus não é surdo. Mas Ele precisa ouvir minha voz. E talvez a única forma de chamar a atenção dEle é colocando no meu grito, na minha força, na maneira de eu expressar, profetizar, liberar toda a intenção que está aqui no meu coração. Eu preciso falar, proclamar, profetizar. Qual tem sido a nossa profecia durante a semana? Qual tem sido a nossa palavra durante os dias? O que tem saído da nossa boca mediante a tudo aquilo que tem acontecido? O que nós estamos profetizando e plantando à medida que estamos caminhando na presença de Deus? Aonde estamos colocando a nossa semente? Porque cada palavra liberada é uma semente que está sendo lançada. Ela tem caído na beira do caminho ou ela tem de fato germinado em terra fértil? Mas tudo que o inimigo quer é calar a nossa voz. Aí você fala assim, mas eu sou tímido, eu não consigo orar assim, gritar assim. Então, nós não podemos gritar com ninguém também, porque eu sou tímido. Deus, imagina um rei proclamado, você vê-lo no trono, que te deu o céu, por toda a eternidade, o que Ele merece. O que Ele merece de nós. Nem que se nós colocássemos todo o nosso esforço físico, emocional, financeiro, espiritual, ainda conseguiríamos atingir o tamanho da bênção e favor que Ele derrama sobre a nossa vida todos os dias, pelo simples fato de nos conceder a oportunidade de viver. Temos o céu à nossa disposição, todos os dias. Todos os dias. E Ele só está esperando o salva-me. Mas Ele já veio trazer a salvação. Eu não preciso dizer salva-me. Talvez para o céu você não precise dizer salva-me, porque o céu está garantido. Mas para a situação que você passa hoje, sim. Em Salmo 51, 15, e antes de nós lermos lá, então essa passagem que eu falei de Jesus exclamou em alta voz, Ele gritou e entregou o seu Espírito. Ele podia simplesmente ter expirado e entregado o Espírito, porque Ele gritou.
por que ele exclamou em alta voz e entregou o seu espírito? Ele não falou assim: Pai, eu entrego o meu espírito. Ele falou: Pai, eu entrego o meu espírito. Porque quando você grita, você anuncia, você está falando para todo mundo ouvir quem é o seu Deus. Diversas vezes Jesus ia fazer milagre, e a palavra diz que ele fazia em alta voz, para que todos pudessem ouvi-lo que ele estava fazendo. Ele não precisava falar, mas quando ele falava, as pessoas falavam: opa, ali tem alguém adorando. Você entende que quando você declara diante de Deus, não são só as pessoas que ouvem, são os demônios e os anjos? Quando você declara diante da assembleia, da congregação, aquela pessoa que está mais ou menos, por causa da sua declaração, ela pode verdadeiramente se converter diante da presença de Deus. E uma pessoa que entender isso, a palavra diz em Tiago que por causa do perdão do pecado, por causa de você ganhar uma alma, milhares de pecados seus são perdoados. Por que você ora tão alto? Por que você, às vezes a tua oração vai tocar lá? Todas as vezes que eu venho adorar a Deus, eu fecho os meus olhos aqui, antes da palavra aqui, e eu não vejo nada, só Ele. Só Ele. Porque meu culto é para Ele. E eu tento todas as vezes me despir diante da presença para poder adorar, dançar, cantar. Eu não posso sair da minha casa, dos meus afazeres, eu não posso sair da onde eu estava, eu não posso deixar a minha família, eu não posso abrir mão desse tempo para vir diante da presença de Deus e ficar como se eu estivesse na frente de qualquer homem. Se for para fazer isso, eu prefiro não servir a Deus. Sabe o que Deus está falando hoje para mim e para você? Que o desejo dele é nos salvar, da onde nós mesmos estamos, mas às vezes a gente não tem força para isso, e essa palavra é justamente para nos tirar dessa zona de onde nós estamos parados, estagnados, e nos trazer para um nível de adoração mais alto. Você entende que Deus quer nos elevar, subir o seu nível de adoração? Você crê que Deus quer te levantar para ser um adorador? Então em Salmo 51, 15, ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Em outras traduções está assim: abre a minha boca, Senhor, para que eu possa proclamar o teu louvor. Então o que o salmista está dizendo, que se eu não abrir a boca para proclamar o louvor e a adoração, eu não vou estar sinalizando para o céu aquilo que verdadeiramente eu creio, porque com o coração se crê e que com a boca se confessa. Eu não vou estar sinalizando. Eu estar simplesmente parado não sinaliza que eu preciso de ajuda. Você entende isso? Eu estar simplesmente parado não sinaliza que eu preciso de ajuda. Mas Deus conhece o meu coração, mas o teu coração, ele é verificado por aquilo que você fala, por aquilo que você age, por aquilo que você faz. O físico precisa manifestar aquilo que o coração crê. Mesmo cansado, mesmo com dor, no culto de quinta-feira eu estava acabado aqui, exausto, estava passando até mal. Só Deus sabe como é que eu fiz o culto. Mas eu estava aqui, forçando, pregando, adorando, do jeito que dava, dançava meio cambaleando. Estava aqui adorando a Deus. Por quê? Porque quando eu saí daqui, eu saí revigorado daqui. E eu dizendo: Senhor, me ajuda, me dá força,
Por quê? Porque eu estava ficando ruim. Passei esse final de semana ruim. Um monte de gente passou o fim de semana ruim, né? Mas hoje eu acho que eu não vou na igreja porque é Ele que nos fortalece. É aqui, ó, que eu recupero as minhas forças. É aqui que eu venço as minhas guerras. A palavra de hoje é para que eu e você possamos ser salvos por Ele, na medida do nosso processo. Eu falei uma coisa quinta-feira aqui muito forte, e o Espírito Santo me trouxe aqui sobre identidade. Quando nós não temos uma identidade formada em Deus, nós temos o ego ferido, e qualquer palavra lançada nós vamos nos sentir cobrados. Seja livre. Você não está sofrendo pressão porque está vindo de fora. Você está sofrendo pressão porque aqui dentro não aguenta mais. E você precisa gritar. E se nós não colocarmos para fora esse grito, talvez vai ser necessário uma dose maior de dor ainda. Eu sei que é uma palavra dura, mas é a verdade. O Brasil está gritando. Deixa eu falar uma coisa para você. O Brasil está gritando. É só você ver os números estatísticos de como está a situação financeira do país. E sabe o que Deus me disse hoje? Eu pedi até perdão para Deus, porque Deus falou para mim assim: você está esquecendo que quem continua no poder sou eu. Mas eu preciso que clame a mim. Eu preciso que essa nação clame a mim, para que eu possa livrá-los com o meu braço forte. Então o salmista está dizendo: abra a minha boca. Só que não é abrir a boca de qualquer forma. Não é sinalizar de qualquer maneira, porque se eu sinalizar de qualquer maneira, eu não vou receber a ajuda que eu preciso. Imagina se eu pego o sinalizador e tem um jeito certo de você apontar ele para cima e dar aquele estouro, né? Aquela luz vermelha. Imagina se eu pego o sinalizador e aponto para baixo. Aponto para frente. A ajuda vai vir? Eu preciso apontar para onde? Eu não sei se você está entendendo. Mas talvez a gente está recorrendo à ajuda que não vem do alto. Estamos confiando na força do nosso braço. E achando que trabalhando, fazendo, correndo aqui, correndo ali, vamos conseguir. Enquanto eu e você não aprendermos que a ajuda vem lá de cima, guarda, Senhor. Mateus 15, 8. E Jesus ele vai falar justamente sobre isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como assim o coração está longe? Está sinalizando da forma errada. Aí as coisas não mudam. As coisas não vão para frente. Essa palavra, na verdade, é um despertar, porque Deus está colocando a mão onde nós estamos, está nos puxando. Como Ele fez com Pedro. Hoje Deus está estendendo a mão para ti e para mim, e está nos puxando para cima. Você entende que a palavra é isso? Hoje Deus está pegando você pela mão, e está puxando você de volta para a superfície. Mas eu não quero superficial, eu quero profundo. Mas se eu não entender como andar no superficial, eu não vou conseguir mergulhar no profundo. Às vezes eu estou querendo mergulhar no profundo, quando eu nem ainda aprendi a andar no superficial. Sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer. O Senhor está dizendo: vem para cima. Vem para cima.
Vamos voltar para o barco. Vamos nos preparar mais então. Vamos conversar, deixa eu te ensinar. Deixa eu tratar você, deixa eu cuidar de você. Depois a gente volta lá para o fundo do mar de novo e tenta os mergulhos. Em Provérbios 4:23. Acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração. Eu gosto dessa palavra, disposição do coração. Por isso que eu gosto da tradução da King James. Da disposição do coração, que depende a toda a tua vida. Aqui abre um leque para uma questão da onde a vida é guardada, sobre sinalização, sobre salvação. Mas, acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração. Fala um coração disposto. É a disposição do coração. O que é um coração disposto? Fala, é um coração que queima. Sabe um coração que queima por aquilo? Sabe aquele coração que pega fogo? Que enquanto você não vê a face dele, você não sossega? Sabe aquele coração que queima em você fazer algo para Deus, para chamar a atenção dele? Sabe aquele coração que queima em ver a tua família transformada? Sabe aquele coração que queima em dar o melhor para os seus filhos? A gente muitas vezes tem esse coração para dar o melhor para os nossos filhos. A gente tem muitas vezes esse coração que queima de dar o melhor para a nossa família. A gente tem muitas vezes esse coração que queima em fazer o melhor, a gente chegar onde a gente nunca imaginou que ia chegar. Mas o nosso coração primeiro precisa queimar pela presença. Deus manda te fazer uma pergunta, e agora você é um pouco profeta. Aonde você está? Deus manda perguntar, aonde você está quando você marcou um lugar para ter um encontro comigo? Ele está dizendo que todos os dias Ele está te esperando naquele mesmo lugar. Eu não sei para que Deus manda dizer isso, mas escuta, se não for para ninguém, eu já pego para mim. Aonde você está? Que você não está mais orando como você orava. Que você não está fazendo mais propósitos como você fazia. Que você não está adorando mais como você adorava. O que aconteceu? Ah, Senhor, mas é... Fala. O Senhor está pedindo. Fala. A palavra é: salva-me. Salva-me. É só isso que Ele precisa, para pegar na tua mão e te puxar para a superfície. Você vai respirar de novo. Sabe essa pressão que você está conseguindo respirar? Ah, mas estou me sentindo pressionado, sufocado, porque está afundando. Não parei de adorar não, viu? Mas é que eu estou sufocado. Está afundando. Quando a gente começa a se sentir sufocado pelas coisas, é porque nós estamos afundando. E Deus está nos chamando para a superfície para você respirar. Para dar um vigor novo, força nova. Uma nova fase, uma nova etapa. Para de fato, de novo, você ter perspectiva daquilo que você perdeu. Talvez tudo que restou foi só um barco. Nem os amigos que diziam ser amigos estão mais do lado. Nem a família que se dizia família está mais perto. Só sobrou você, o barco e o mestre. E agora? Senhor, salva-me. Porque Ele tem poder para te puxar para a superfície, te colocar dentro do barco, multiplicar os peixes que estão lá no fundo, te encher e ainda te chamar para ser pescador de homens. Você crê nisso?
Em Lucas capítulo 18, porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vou repetir isso aqui. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, ainda que lhe pareça demorado em atendê-los? Jesus está contando a parábola da viúva persistente. A viúva chega até o juiz e pede para ele que ele dê a causa para ela, de uma situação na justiça. Só que essa mulher viúva estava com um problema sério na justiça. Só que esse juiz não era temente a Deus, não acreditava em Deus e não dava a mínima para ela. Mas Jesus conta que ela foi tão persistente e tão insistente naquilo que ela queria, que o juiz então resolve em dar a causa para ela. No verso 5 ele diz: contudo, como essa viúva me importuna, eu farei justiça a ela, para não acontecer de por fim venha me aborrecer ainda mais. Agora Jesus vai dizer: porventura Deus não fará plena justiça. Espera aí. Se eu persisto e o injusto me favorece, pela minha determinação e por causa do meu coração queimar e eu gritar, Jesus está falando: quem dirá o meu Pai, que é perfeito e fará justiça a todos aqueles que são escolhidos, que clamam dia e noite. Todo dia está lá: Senhor faz, Senhor faz, Senhor eu creio que o Senhor vai fazer, eu acredito que o Senhor vai fazer, o Senhor vai mudar todo dia, todo dia, todo dia. Deus está dizendo: todos os dias eu ouvirei do céu e trarei a resposta para ti. O problema é que a gente vai desanimando porque a gente fala e nada acontece. Não é assim? Ah, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Cansei. Se Deus ouvisse mesmo, estaria aqui já. Ah, eu cansei, não tenho paciência, sou humano. Sou falho. A gente começa a arrumar pretexto para não persistir. A gente não precisa de pretexto para nos acomodar, a gente precisa de combustível para alavancar. Sabe o que a gente tem que fazer? Gritar ajuda. Para quem está mais cheio, nos encher, para a gente avançar. Não arrumar pretexto para nos escondermos, mas arrumar soluções para nós voarmos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não quer que a gente fique da mesma forma. Deus quer nos impulsionar a viver o melhor com Ele. Ou você acha que Deus não tem o melhor para ti? Deus tem o melhor para ti. Deixa eu te falar, Deus tem o melhor para ti. Você crê nisso? Você crê que Deus tem o melhor para você e para sua casa? Mas você tem que persistir. Persistir, persistir, persistir. Então Jesus está falando para os seus discípulos e ensinando a eles o quê? Sejam persistentes. Porque ainda que meu Pai demore, Ele faz. Meu avô dizia para mim 2 palavras. Derek, deixa eu falar uma coisa para você. Nunca esqueça, viu? Sabe aquele vô com a avó que fala, né? Ah, meu filho. Paciência e fé. Você fica ali. Você fica ali. Só que enquanto você está ali, ninguém está vendo o resultado, nem você. Só que as pessoas que estão de fora não vão querer caminhar com você porque não vê resultado. Mas elas não ouviram a voz que você ouviu. Acho que Deus está falando com alguém. As pessoas que estão ao seu redor não acreditam porque elas não veem. Mas elas não ouviram a voz que você ouviu. Você está debaixo de uma palavra de comando.
E a partir do momento que você está debaixo de uma palavra de comando, você tem duas opções. Fala qual? Ou desiste ou persevera. As pessoas vão falar, não vai dar. Não vai dar certo. Ah, eu não vou não. Só vou quando eu ver que der certo. Ok. Você está debaixo da palavra de comando, não está? Sim ou não? Dá certo. Vai dar certo. Independente de quem está ou não está. Porque é Ele. Você entende que é Ele? É Ele que te puxa para cima. É Ele que enche o barco. Não foram 20 pescadores. Não foram 10, 20. Ninguém acreditava em Pedro. Jesus falou, tilápia, vem. Ah, pulou dentro do barco. Não tem uns peixinhos que pulam na água assim, ó? Os peixinhos começaram a pular dentro do... Puxava a rede, estourou a rede. Quase que não dá para puxar tudo. Eu imagino aqui, né? Começou a pular dentro do barco. Ô, pera aí, mestre, vai afundar. Ué, você não queria um milagre? Quando você acredita na palavra do mestre, persevera, uma hora o Pai te leva profundo, em segurança. E o milagre é tão grande e violento, que a hora que as pessoas verem, falam assim, mas como é que encheu de peixe isso aí? Agora, quem está do seu lado, enquanto nem você viu e nem ele vê e acredita, aí é amigo de verdade. Aí você pode acreditar nessa pessoa. Porque amigos mais chegados que irmãos. Então Jesus está ensinando os discípulos que nós precisamos ser persistentes. Só que olha o que o Espírito Santo está falando agora aqui, fresquinho, hein? Não está no script aqui não da gravação. Olha o que o Espírito Santo está falando. Ela é viúva. O que significa isso? Não tinha mais nada. Então, não espere a você ter que perder algumas coisas para poder valorizar as outras. Já entrega, porque é dele. Se entrega para ele, se lança para ele. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Esse salmo aqui é fortíssimo. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Olha isso. Já pensou? Ainda que se escrepem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Ou seja, Deus está falando assim, você vai olhar para toda a situação e as coisas mais devastadoras vão acontecer na sua frente, vão destruir. Não tema. Sabe por quê? No verso 4, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nele habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Olha para mim, o rio que flui do trono do Altíssimo é um rio de alegria. Se eu e você estamos nos sentindo sufocados e tristes, estamos bebendo da fonte errada. Porque o rio que verte dele é o rio de alegria. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Meu Deus. Deus falou para mim hoje à tarde, é só uma palavra e tudo se derrete. Só uma palavra de Deus e tudo muda na nossa vida. Mas por que Deus demora a fazer isso? Eu vou repetir mais uma vez. A velocidade que Deus vem na minha direção é proporcional à velocidade que eu vou em direção a Ele. Quanto mais rápido eu for, mais rápido Ele vem. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno.
seus feitos estarrecedores por toda a terra. O salmista está convidando. Lembra que vocês falaram que não ia dar nada? Vem aqui para você ver. Quem fez isso foi o Senhor dos Exércitos. O salmista está dizendo assim, ó, contemplem aquilo que Deus está fazendo. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Deus te guarda, Deus te protege, Deus te socorre. Mas eu estou ouvindo isso, mas eu não vivo isso. Então grita, até Ele te ouvir. Se você gritar e não te socorrer hoje, grita amanhã. E depois, e depois, e depois, e depois. Mas uma hora Ele vai te ouvir. Por quê? Porque essa é a sinalização. Você precisa e eu também sinalizarmos que precisamos de ajuda. Quantas vezes falei, Deus, eu preciso de ajuda, e a resposta não vinha. A Raquel estava internada no hospital, o médico falou, ela vai morrer. Eu clamava a Deus e Ele não respondia. Pelo contrário, Ele me perguntava. Já contei isso, Ele me perguntava, e se eu levar ela? E se eu levar ela para que todas as crianças saiam da UTI? Eu não estava clamando a Deus, Deus dizendo assim, fique em paz, filha, eu estou contigo, eu vou tirar ela da situação. Não, eu estava clamando a Ele, está falando, eu vou levar ela. Espera aí, ao invés do Senhor me ajudar, que Ele está atrapalhando? Por isso que é muito importante nós sabermos quem nós somos. Porque quando nós não sabemos quem nós somos, a nossa falta de identidade gera o ego ferido. E qualquer palavra que venha, eu vou me sentir cobrado, machucado, porque eu já estou ferido. Jesus está falando, deixa eu puxar você para cima, para que você veja e olhe nos meus olhos e saiba quem você é. Porque uma vez que você sabe quem você é, na minha presença, a postura nossa é outra. Você vai ver que do lado não mudou nada. Aí você vai falar assim, olha, não mudou nada, apóstolo, mas aqui dentro mudou. É isso, só isso já é o principal para o resto mudar. Porque você vai pegar diferente, você vai cumprimentar diferente, você vai entrar diferente, você vai sair diferente, você vai levantar diferente, você vai dormir diferente. E o problema é quando a gente espera que a resposta de Deus seja aquilo que eu quero ouvir. Como eu disse, Ele não me respondia, Ele perguntava, mas a sua pergunta era a resposta. E eu não estava me atentando a isso porque eu estava com dor. Então eu comecei a gritar, salva-me. Tudo que eu prego aqui, irmãos, essa palavra primeiro, tudo, é para mim. Apóstolo, você está falando, você está dando indireto, você está pregando para alguém? Não, para mim. Essa palavra é para mim, e tudo que eu prego é baseado em alguma situação da minha vida, que eu vivenciei durante a semana, que eu vivenciei no passado, sobre mim. Se você acha que alguma coisa que serve para você, você pega e guarda. Se você acha que não, você descarta, é simples. Você não precisa se doer, ai, você falou, não, é só você fazer assim, ó, tá te atrapalhando, faz assim, ó, não, isso não é para mim não. Seja livre. O que Deus veio nos trazer não é jugo de escravidão, é de liberdade. Ele nos tirou da liberdade para nos prender, Ele nos tirou da prisão para nos libertar. Ele está tirando as nossas algemas para nós sermos livres.
E as maiores algemas que nós carregamos está aqui dentro. Último capítulo, 2 Crônicas 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. O que é se humilhar? Aqui no Antigo Testamento, sabe como é que se humilhava? Rasgava as vestes, punha a cara no pó e pegava areia, tacava na cabeça e gritava para o céu. Quando eu fiz 50 dias de monte lá com os jovens, né? Há 2 anos, 3 anos atrás, agora nem sei mais. Que eu ia com a roupa de pano de saco. Eu lembro que o jovem falava assim, não sabia nem meu nome, falava assim, é o doido do pano de saco. E às vezes estava tão frio, que eu colocava, parecia ninja, né? Ficava só os olhos para fora. Mas por quê? As pessoas, ele está num propósito. Mas eu estava debaixo de uma voz. Eu estava debaixo de uma voz de comando. Eu não podia só clamar a Deus com a minha boca. Eu tinha que clamar a Deus com a minha roupa, com o meu corpo, com a minha força. Porque a gente não trabalha todo dia. Você não estuda. Tem gente que estuda aí, faz faculdade, a gente está na escola, sei lá, trabalha o dia inteiro, às vezes vem direto do trabalho. O que você faz lá? Você não trabalha com toda a sua força física ali, ó? Você não faz isso? Quando você chega diante da presença de Deus, tem que fazer o dobro. Por quê? O trabalho não pode ganhar da adoração do meu Deus. Se eu pratico esporte, eu gosto muito de esporte, pratico esporte, eu chegar aqui, se lá eu pulo, aqui tem que dar 2 pulos. Eu não aceito pular mais lá do que aqui. Isso vai gerando em mim uma adoração. Você entende isso? Porque a palavra diz que é com todo louvor, com toda a força do seu ser, que você adora a Deus. Essa é a sinalização que Ele precisa. Para às vezes a gente sair da onde nós estamos, afundando, e subir para a superfície. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer você por ter ficado conosco até aqui, até esse momento. E olha, tem um pedido especial para fazer para você. Essa semana a gente vai estar lançando a gente vai fazer uma rifa para o chão da igreja, para as cadeiras, ventiladores. Tem muitas coisas que precisam fazer nesse ministério. Mas principalmente agora, nós vamos fazer o chão e comprar mais cadeiras, porque está vindo uma multidão. Há 1 ano atrás, quando eu entrei a primeira vez nesse lugar aqui, que você não dá para você ver tudo, você vê pelas fotos, eu entrei sozinho aqui, eu olhei para cima, eu falei, Senhor, envia a tua multidão. Envia a tua multidão. 1 ano, orando, clamando, chorando. Eu gostaria que você contribuísse, que você me ajudasse. E se você quiser, você pode vir aqui, eu te convido a vir aqui, a conhecer esse lugar. Nós estamos no centro, no coração de Jacareí, perto do Mercadão Municipal. Rua Cônego Benedito Rodrigues da Cunha, 198 Jardim, Pereira de Amparo. Não tem como você errar. A igreja fica no centro da cidade. É um ministério que vai ser conhecido por ser apaixonado pela presença. Nós temos culto quinta e domingo às 19 horas. Se você pode, ajuda. Então nós vamos fazer uma rifa, eu vou passar nas redes sociais. Se você fazer a tua contribuição, você que é empresário que está ouvindo, e quiser abençoar a obra,
eu tenho certeza que você vai ser 2 vezes mais abençoado. Muito obrigado. Se você quiser fazer parte do grupo de pessoas que estão colaborando para toda a estrutura física, manda para mim no direct do Instagram ou deixa no YouTube aí. Nós entraremos em contato com você. Muito obrigado. Eu te espero até a próxima reunião profética. Em nome de Jesus. Fica na paz.